Cruz Alta, no século passado, cultivou pujante atividade futebolística com o surgimento de diversos times e, consequentemente, de dezenas de campeonatos citadinos e milhares de partidas. Não só entre esses clubes, bem como a participação de alguns em competições estaduais e amistosos internacionais. Inicialmente tivemos 3 fases, a primeira com o Guarani Arranca dominando o cenário local, e a segunda onde brilhou sozinho o riograndense, já que os 2 primeiros estavam inativos. E a terceira fase, ainda com o riograndense, a volta do Guarani e o surgimento do Nacional. Época de ouro, com clássicos inesquecíveis. Inclusive, em certa época do século passado, Cruz Alta foi considerada a cidade do estado onde mais se jogava futebol. Esporte Clube Nacional. Fundada em 17 de março de 1941 por ex-dirigentes do extinto Clube Arranca, em meio à Segunda Guerra Mundial, o que inclusive inspirou a denominação ao clube no bairro Vila Nova. Veio para fazer frente ao Guarani e ao riograndense, que disputavam a hegemonia do futebol cruzaltense. Acabou sendo também apelidado de Leão da Serra, que era o apelido do Arranca, bem como herdou seus torcedores. Logo começou a conseguir bons resultados, inclusive conquistando títulos já em 1942, sendo seu apogeu no final da década de 1940. Usava as cores azul em homenagem ao Esporte Clube Guarani e amarelo em homenagem ao Esporte Clube Arranca. Seus torcedores eram apelidados de nacionalistas. Chegou o primeiro time em campo, o time que não tem rival. Pelo som da gritaria, logo se vê que é o Nacional. Chegou o primeiro time em campo. A ideia da criação de um clube partiu de um grupo de jogadores amadores. Pelo som da gritaria, logo se vê que é o Nacional. As coisas somente na vida balançam o meu coração. É o barulho do nado e a cadência do meu esquadrão. O primeiro jogo oficial do Esporte Clube Nacional ocorreu no dia 11 de maio de 1941 contra o riograndense no estádio Siqueira Borges. Chegou o primeiro time em campo, um time que não tem rival. Em seguida, o objetivo foi encontrar um local para jogar e, se possível, chamar de seu. Nacional. Chegou o primeiro time em campo. O primeiro local utilizado foi um campo onde existia a então Lagoa do Cemitério, drenada havia pouco tempo. Porém, não deu certo e logo outra área próxima foi cedida pela prefeitura no bairro Vila Nova. Era um local onde existia o antigo Prado, que era uma cancha de corrida de cavalos, em forma oval, ou seja, um hipódromo. Esse campo de várzea foi inicialmente emprestado ao clube e posteriormente legalizado em nome do Esporte Clube Nacional. Após as reformas básicas, o estádio foi inaugurado em 7 de junho de 1942, com uma partida, mais uma vez, também contra o riograndense. Foi batizado de o Morro dos Ventos Vivantes e, na época, era todo cercado por tábuas de madeira.
Os jogos de mando do Nacional, então, passaram a acontecer nesse estádio considerado moderníssimo para a época. Uma pista olímpica em volta do campo era um dos diferenciais e ainda hoje, com grama, permite a prática de seguras corridas e caminhadas. Na década de 1950, o Nacional faz sua primeira remodelação do estádio, com melhora do gramado, colocação de alambrados, construção da arquibancada central e outras benfeitorias. O Nacional, já nos seus primeiros anos de atividade, ganhou vários títulos, mas foi em 1949 que chegou ao seu ápice, sendo pentacampeão citadino, campeão da Serra e campeão estadual amador. Para disputar as finais do estadual amador, a comitiva do Nacional viajou para Porto Alegre de avião e a partir do aeroporto Carlos Ruhl de Cruz Alta. O jogo final foi no dia 24 de novembro de 1949, contra o Esportivo de Bento Gonçalves, numa maiúscula vitória de 6-2 no estádio dos Eucaliptos do Internacional de Porto Alegre. Os anos se passaram e na década de 1970 surge a ideia de uma segunda remodelação do estádio. Com apoio da Prefeitura Municipal, dos dirigentes e aos jogadores e torcedores, o Esporte Clube Nacional começa a trabalhar. O campo recebeu nova terraplanagem e todo o entorno foi remodelado. O campo também recebeu um novo gramado e moderno sistema de drenagem, que funciona até os dias atuais. O estádio do Morro dos Ventos Vivantes apresenta todas as especificações legais para o seu funcionamento. A remodelação do estádio acompanhou o período de inatividade do clube no futebol, que foi de 1972 a 1978. A fim de obter fundos para a reforma, o Nacional promoveu uma rifa para sortear um Fusca que foi levado para Porto Alegre e exposto durante um jogo no Estádio dos Eucaliptos do Esporte Clube Internacional.
2003, sob a presidência do senhor Silvio Albrecht, uma nova arquibancada foi refeita, desta vez toda em alvenaria. Nessa foto de 2003, vemos seu Natalino Aita, é a figura mais importante da história do Esporte Clube Nacional. Nascido em Santa Maria, em 1915, seu Natalino veio, ainda criança, para Cruz Alta, tendo jogado no Guarani e no Rio Grandense. Mas em 1941 chegou ao Nacional, primeiramente como jogador. A partir daí foi treinador, presidente, torcedor e finalmente, e merecidamente, patrono. Nos deixou em 2015, próximo dos seus 100 anos. E onde quer que esteja, ainda mantém vínculos, mesmo que espirituais, com o Esporte Clube Nacional, e no qual dedicou grande parte de sua intensa vida. O Nacional foi campeão estadual de amadores em 1949 e campeão estadual da segunda divisão de profissionais em 1957. Em visita ao estádio, encontramos as taças de alguns campeonatos conquistados, bem como fotos, diplomas, documentos e outras preciosidades. O estádio possui várias benfeitorias, incluindo um pavilhão social para festas. Atualmente, o Esporte Clube Nacional disputa o Campeonato Estadual de Amadores. Vida longa e de glórias ao Leão da Serra.